Greg Harper é um policial de uma pequena cidade que tem que lidar com o desaparecimento de um garoto local numa floresta, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com os problemas amorosos que encontra em sua casa. Além disso, ainda há forças assombrosas que assustam sua família. Como ele vai lidar com tudo isso? Fala pessoal, beleza? E no vídeo de hoje vamos ver o que os personagens do filme A Espreita do Mal poderiam ter feito ou quais decisões eles poderiam ter tomado de melhor para lidar com os perigos que rondam nesse filme. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal ativando o sininho para receber notificação assim que saírem novos vídeos. O filme começa com um garoto aparentemente bem jovem andando de bicicleta sozinho por uma floresta, e logo em seguida ele é jogado para longe. Depois disso, o filme pula direto para a casa da família principal, na visão do que parece ser um invasor que havia entrado dentro da casa. O filme já começa com o filho e mãe discutindo, já mostra que ele não tem uma relação muito boa, e tudo isso acontece por causa dos relacionamentos fora do casamento que a sua mãe teve. No caso, a mãe era Jack. Depois de conversar com sua mulher, em um momento de fúria, Greg taca o celular e quebra o vidro de sua casa. Com isso, ele pede para um vidraceiro ir até lá e arrumar o que tinha sido quebrado. Depois disso, descobrimos que Greg é um policial e está no comando do caso do garoto que sumiu ainda no início do filme, junto do seu parceiro Spitz. Enquanto isso, Jack vai para casa e dá de cara com um homem saindo de dentro da sua casa. Se tratava do vidraceiro, que havia ido lá para consertar a janela. Mas espera, se o filho do casal, Connor, estava na escola, Harper estava investigando o caso e a Jack tinha acabado de chegar, quem atendeu o vidraceiro? Jack pergunta isso e o vidraceiro diz que uma garota deixou ele entrar. Espera, que garota? Eles não têm uma filha, não que tenha sido apresentado pra gente ainda. Jack fica meio abalada naquele momento, mas depois ignora tudo. O principal erro deles. Se uma pessoa é recebida em sua casa por outra pessoa que você nem sabe da existência, obviamente algo muito estranho está acontecendo. Se a família fosse preocupada mesmo, eles abririam um boletim, botariam câmeras na casa, alarmes e tudo mais. Qualquer coisa eles fariam para ficar seguros. Mas para eles aquilo parece coisa normal. Coisa de maluco, para falar a verdade, né? Enquanto isso, somos movidos novamente por Greg, e ele encontra um canivete verde. Esse canivete verde é o mesmo que apareceu em alguns casos no passado de outras crianças desaparecidas. Bom, já é uma pista, agora tu já sabe quem pode ser o suspeito, né? Acontece algo curioso no filme que serviria de alerta para a família toda. Jack desliga a TV e assim que elas viram as costas, a TV liga de novo sozinha. Estranho, não? Logo depois, eles também percebem que os talheres sumiram. E enquanto Harper sobe as escadas, vimos que uma das fotos da família sumiu, mas ninguém da família percebe. Ótima família, hein? Os caras têm ótimos laços familiares. Ou eles precisam de um oftalmologista, porque não é possível não ter percebido aquele quadro em branco. Aliás, o Greg percebe, só que ele simplesmente não liga. Greg segue o hamster do seu filho que saiu do cativeiro e acaba sendo preso dentro do armário. Ele grita o nome do seu filho pensando que foi seu filho que prendeu, mas não. Jack chega e o armário é aberto novamente. Greg pergunta se foi o Connor que fez aquilo, mas Jack diz que o Connor não estava em casa. E se o Connor não estava em casa, e a Jack obviamente é uma adulta, ela não faria aquilo, quem fez então? Algo estranho está de fato acontecendo na casa do maluco. Isso sem falar dos talheres que sumiram e a foto que também sumiu, mas ninguém percebeu. Ainda tem o vidraceiro dizendo que uma menina tinha atendido ele. Dar uma vasculhada geral na casa é a melhor opção, para deixar tudo claro e bem entendido. Depois de tudo que aconteceu de estranho, Harper e Jack poderiam muito bem ter comprado algumas câmeras ou um alarme, como eu disse. Mas não, eles não fazem nada. A gente fica sabendo que houve um caso parecido no passado. E é então que Greg e Spitz decidem investigar. Eles vão até a casa de um sobrevivente, né? Que eram dois. Eles vão até a casa de Tommy. E vão começar a conversar com o garoto. Spitz chama Tommy uma vez, ele não responde. Chama a segunda. Tommy vira para trás e quando ele vira para trás, ele começa a gritar desesperadamente. E ninguém lá entende nada do que está acontecendo ali. Greg e Spitz desistem de conversar com o garoto e vão embora, mas sem tentar procurar outra vítima. O motivo a gente não sabe. O estranho aqui é que o Tommy não gritou quando escutou a voz de seu pai ou de sua mãe. Também não gritou quando escutou a voz do Spitz. Ele conhecia o Spitz, conhecia seu pai e sua mãe. Não gritou quando escutou a voz de nenhum dos dois. Mas quando ele vira para trás, e aparentemente acho que viu o Harper, ele começa a gritar desesperadamente. Mas por quê? Enfim, a gente ainda não sabe. É então que aparece na casa da família Todd, o amante de Jack. E no momento que ele aparece lá, ele começa a conversar com a Jack quando cai um copo em cima da cabeça dele, assim ferindo ele. Depois da Jack conversar com Todd, mandar ele esperar na garagem e levar seu filho Connor à escola, Todd é atacado por trás e cai no chão. E aqui tinha algumas opções de suspeitos. Para quem assistiu, ficou bem nítido que não era o Connor, pois Todd foi apagado depois do Connor e a Jack saírem de casa. Mas como o filme trabalha com umas sequências de acontecimento bem diferentes, poderia ter sido ele também.
Aqui também podia ter sido tanto um desconhecido quanto Greg ou até mesmo a própria Jack. O Greg porque Todd havia sido amante de sua mulher por muito tempo. E a Jack porque, mesmo depois de ela dizer que não queria nada com Todd, ele continuou insistindo e indo falar com ela. Ou seja, qualquer um dos dois tinha motivo para atacá-lo naquele cenário. Quanto ao desconhecido ser o culpado, eu já descarto. Se a pessoa que assombra eles fosse um psicopata assassino, certamente alguém da família já teria se machucado. E até então só algumas coisas haviam sumido e algumas brincadeiras de criança haviam sido feitas. Então nada indicava isso. Para mim ficava mesmo entre Greg e a Jack, porque esse seria o cenário com mais justificativos por parte dos personagens. Jack pensa que foi Connor que havia atacado Todd e avisa para seu marido pedindo ajuda. Então eles pegam o Todd e o escondem o corpo, para que seu filho não fosse preso pela polícia. Enquanto seu pai e sua mãe cuidam do Todd, Connor encontra os utensílios que haviam sumido lá no início do filme dentro da máquina de lavar. E aqui o moleque já devia ter ligado o alerta. Por qual motivo sua mãe ou seu pai botariam utensílios como garfo, faca, colheres e tudo mais dentro de uma máquina de lavar roupa? Não tem o mínimo de sentido, cara. Mas eu acho que ele sequer sabia que os utensílios haviam sumido. Até porque essa família não sabe muito bem como conversar, né? Connor então ignora aquilo tudo e sobe pro seu quarto para começar a jogar novamente. E é aí que ele recebe mensagens estranhas de alguém perguntando se ele conhecia Frogging. Para quem não sabe, Frogging é basicamente uma pessoa que vive dentro da casa de outras pessoas sem que os donos saibam. Depois que o Connor pesquisa na internet e vê o que essa palavra significa, ele começa a ficar apavorado e começa a mandar mensagens perguntando quem é essa pessoa. No mesmo momento, aparece uma pessoa na porta do quarto de Connor sem que ele perceba. No momento em que um estranho começou a mandar mensagem pro Connor e fez essa pergunta bizarra, ele já devia ter ligado o alerta e corrido para trancar a porta do seu quarto ou verificar o quarto para ver se não tinha ninguém ali e logo em seguida ligar para as autoridades, para o seu pai, para sua mãe, enfim, para contactar alguém que estava recebendo essas mensagens bizarras, porque ele não podia ficar ali parado esperando acontecer, né? Jack e Greg chegam em casa e encontram Connor amarrado e desmaiado numa banheira. E ao lado, o mesmo canivete que aparece no caso do Greg e do Spitz. Greg manda sua mulher levar seu filho ao hospital e decide fazer uma limpa dentro da casa para ver se está tudo certo, se não tem ninguém ali. E acaba encontrando diversas fotos rasgadas no sótão da casa. O que evidencia que havia outra pessoa ali. Agora me diz, é sério, Greg? Sério que só foi perceber agora que tinha outra pessoa morando na tua casa? Que bizarro, hein, meu amigo? Alguém liga o toca-discos e Greg desce para ver quem tinha sido. O engraçado aqui é que ele desce olhando e indo para uma direção só, sem olhar aos seus arredores. Enquanto ele caminha até o local, tem um homem passando por trás dele com um machado. Ele entra num lugar escuro e ao invés de procurar um interruptor para acender a luz ou algo do tipo, ele continua caminhando normalmente por ali. E do nada ele decide parar para desligar o toca-discos. Que policial é esse que abaixa a guarda mesmo sabendo que pode ter alguém, algum assassino dentro de sua casa? Alguém que atacou seu filho? Isso não tem o mínimo de sentido, cara. Enquanto o Greg é atacado, o filme corta para outra cena, e aí a gente começa a descobrir algumas coisas interessantes. Dentre elas, a gente descobre que alguns Frogs estão dentro da casa deles. Essa pessoa mora dentro da casa de outras pessoas sem que elas percebam. É isso que é um Frogging, como eu já havia dito antes. É bizarro. A gente acaba descobrindo também que quem escolheu a casa foi Alec, que era o câmera, que era o rapaz da Mindy, que era quem estava fazendo aquela pesquisa, aquele documentário. Outra informação que a gente também ganha é que o Alec nunca havia feito aquilo antes, sobre morar dentro da casa de outras pessoas e coisas do tipo. Quem era o Frog era Mindy, e não ele, mas ele insistiu para participar daquela vez e foi ele quem escolheu a casa. Parece que foi algo movido por motivos pessoais, não parece? Alec deve ter algum problema com aquela família, só que a gente ainda não sabe. Aí a gente já percebe que o Alec não vai muito com o que a Mindy prega, né? Ela diz que faz aquilo sem interferir muito na vida dos donos da casa, para que eles não saibam que eles estão ali. Eles não saem do esconderijo quando os donos estão em casa e tudo mais. Mas o Alec não liga muito pra isso, o cara é igual um rato. Ele sai e começa a filmar as pessoas que vivem ali enquanto eles dormem, observando eles e tudo mais. Bem doentio. Aí vocês devem estar pensando, então foi o Alec que fez aquilo com o Todd, né? Era tudo o que dava a entender. Mas não, e é aí que vem o plot twist massa desse filme. Apesar das atitudes fazerem parecer que foi o Alec, não foi ele, foi o Greg. Todd foi amante da mulher do Greg e ferrou o casamento dele. Por Greg aquilo era motivo suficiente para ele sumir com o cara do mapa. Os únicos alvos da brincadeira do Alec era o Greg, e quando a Mindy vai falar com o Alec sobre isso, Alec demonstra uma reação de angústia, raiva, ódio e coisas do tipo. Mas por qual motivo ele fazia aquilo só com o Greg? Se você faz a ligação do que eu disse lá atrás sobre o Alec
Escolher aquela casa sem nunca ter feito isso antes, com o que eu disse agora, já dá pra ver que ele tem algum problema com Greg. Só não sabemos qual é, ainda. Mindy e Alec brigam e ela acaba caindo da escada, batendo a cabeça e desmaiando. Alec bota ela no carro de Greg e iria pegá-lo para vazar dali, já que eles sabiam que o Greg havia matado o Todd. O carro não liga a tempo e Greg chega. Alex sai do carro, mas a Mindy fica ali. Greg entra no carro e vai dirigindo até o meio do mato. De forma suspeita, né? Então a Mindy acorda dentro do carro e comete uma borrada aqui. Ela tá dentro de um carro desconhecido indo para um local desconhecido. Ela vê um bastão dentro do carro e ao alcance dela, tava literalmente ali do lado dela. Que ao invés de ela pegar aquele negócio para ela se defender, ela simplesmente deixa ele de lado. Enfim, a Mindy sai do carro e liga para a polícia avisando onde ela tá e o que tinha acontecido. Ela disse que tinha encontrado o sequestrador. Incrível que mesmo em ótimo filme, os personagens são induzidos à burrice por o roteiro fluir corretamente. Não tem jeito não. Depois de nos revelar isso, ela comete mais uma burrice. Tu não vai entrar dentro do trailer de um assassino sem ficar atenta. Isso é muita idiotice. Enfim, o Greg aproveita esse mole dela, entra ali e pega ela. O que ela poderia ter feito aqui? Bem, se ela tivesse pegado o bastão, era só ela ter se escondido debaixo ou atrás do trailer e esperado o assassino ou o sequestrador chegar, e pegar ele de surpresa e salvar os moleques ou ligar pra polícia. Não tinha mistério aqui não, era uma coisa bem mais tranquila que ela poderia ter feito aqui sem pôr a vida dela em risco. Depois de capturar a Mindy, o Greg ainda utilizou ela para limpar os rastros dos crimes que ele cometeu. Ele fez parecer que ela atacou ele primeiro, que ela atirou nele e ele só se defendeu. O cara é um safado, não tem jeito mesmo não. Alec vê que a Mindy foi atacada pelo Greg e parte para acabar com ele. Ele pega o machado e uma máscara do sapo que ele havia levado consigo para casa. Ele era o homem que estava espreitando o Greg quando ele foi desligar o toca-discos. O filme narra os acontecimentos em tempos diferentes e de forma diferente. É melhor deixar isso claro para que vocês não fiquem confusos. Enfim, Alec consegue errar o ataque mesmo pegando o Greg desprevenido e ambos acabam caindo numa troca de socos. Greg dá uma porrada tão forte no Alec que pensa ter desmaiado ele. Alec aproveita que o Greg abaixa a guarda, pega a arma e dá um fim nele. O policial Spitz chega e atira em Alec. Depois que ele olha para Alec, ele percebe que aquele rapaz é o mesmo garoto que havia sido sequestrado no passado junto com Tommy. No fim do filme, vamos explicar tudo corretamente. Foi o Greg quem sequestrou o Tommy e o Alec lá no passado. Foi o Greg que também sequestrou as crianças, isso já ficou nítido, enfim. Aparentemente ele era parceiro do cara ou algo do tipo. No fim, o vilão do filme era quem a maioria menos esperava. Me desculpem pelo vídeo ter ficado tão grande assim, mas é porque o filme de fato é muito bom e tem muitos pontos a serem abordados. Os personagens, a narrativa, a trama, tudo é bem escrito. Mas e aí? O que você acha que o personagem poderia ter feito diferente para sair melhor nas situações apresentadas nesse filme? Também dessa vez eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam do filme, se acharam bom ou não. Digam aqui nos comentários. Dê o like no vídeo se você gostou do vídeo, assim você me dá o feedback sobre o que vocês estão achando dos vídeos que saem aqui no canal. E também, caso queira receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que lançar vídeos novos. São vídeos todas as semanas. Muito obrigado por tudo e até a próxima.